Boa noite a todos. Graça e paz em nome de Jesus. Mais uma vez, meu nome é Luiz Júnior. É muito bom estar aqui. Sou irmão de vocês e congrego na igreja do centro de Fortaleza. E é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, louvando, adorando a Deus juntamente com vocês. Por favor, abram suas Bíblias. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Nesse contexto, o apóstolo Paulo ele fala sobre a nova vida cristã, ou a nova vida em Cristo. Atitudes nossas que devem mudar, nova forma de como devemos proceder por causa dessa nova vida que temos em Cristo Jesus. No versículo 30, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Obrigado, irmão. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que já tem acontecido aqui neste lugar. Obrigado por tudo o que ainda vai acontecer. Continua, Senhor, nos abençoando. Retira de mim tudo o que venha, Senhor, a porventura querer atrapalhar a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado. Que a tua igreja, Senhor, seja edificada. Esvazia-me, Senhor, de mim mesmo, para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Todos nós fazemos parte de famílias. Temos a nossa família biológica, aquela da qual nós nascemos, que não temos opção, não tivemos escolhas. Também em alguns momentos, em algum momento da nossa vida, nós escolhemos um cônjuge do sexo oposto, é bom frisar isso, e constituímos uma nova família. Também ouvimos pessoas que nos amam, pregam a palavra para nós, e nós escolhemos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. E Deus nos dá o privilégio de fazermos parte da sua família, que é a igreja. E o que nós vemos no dia a dia, muitas famílias, sejam biológicas, sejam famílias constituídas pelo casamento, sejam famílias, a igreja, sendo divididas, sendo separadas. E uma das coisas que tem contribuído para que isso aconteça é a falta de perdão. Não é somente a falta de perdão, mas a falta de perdão tem contribuído para que famílias sejam desfeitas, casamentos destruídos, igrejas divididas. E esta noite eu quero compartilhar com os irmãos, e a minha oração e o que eu espero é que, após essa mensagem, nós possamos responder 3 perguntas básicas. Não é nenhuma novidade, todos nós sabemos, mas que muitas vezes pelo dia a dia, pela correria, acabamos não dando tanta importância. Mas a primeira pergunta é: quando devemos perdoar? Quantas vezes devemos perdoar? E por que devemos perdoar? A primeira dessas perguntas, quando devemos perdoar, precisamos ir para o padrão de Deus. Porque nós, muitas vezes, somos cheios da nossa justiça própria. Quando é algo que acontece, que fazem conosco, que nos ofendem, normalmente nós queremos justiça. Quando é algo que acontece conosco, com algum parente mais próximo, muitas vezes nós pedimos justiça. Quando é algo que
eu erro, ou quando alguém próximo a mim erra, que os outros pedem justiça, a gente pede misericórdia. Então, o nosso critério é um pouco desigual, porque quando é para os outros, nós pedimos justiça. Quando é para nós, nós pedimos misericórdia. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, quando Jesus está na cruz e que ele olha para a multidão e ele roga ao Pai que o Pai perdoe porque eles não sabem o que fazem. Se nós analisarmos, naquele momento, aquela multidão, ela não estava arrependida, ela não pediu perdão para Jesus. Os soldados não estavam arrependidos, eles não tinham pedido perdão para Jesus por tê-lo espancado. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer, se a pessoa se arrepender e me pedir perdão, eu perdoo. Mas o padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é liberar perdão. Independente se a outra pessoa se arrepende ou não, cabe a nós, como cristãos, liberar perdão. Na verdade, quando nós perdoamos, nós, nos libertamos desta prisão. A falta de perdão, ela aprisiona o nosso espírito. Ela traz ao nosso coração mágoas, ressentimentos, raivas. E, na verdade, o mal que a gente talvez pense que está fazendo ao outro, na verdade, estamos fazendo a nós mesmos. E o padrão de Deus é que devemos perdoar, sempre que houver necessidade. Precisamos liberar perdão. Isso, se nós começarmos a seguir esse padrão de Deus, com certeza nós teremos famílias mais fortalecidas, tanto famílias biológicas, famílias constituídas no casamento, igrejas mais fortes, através do perdão. A segunda pergunta é, quantas vezes devemos perdoar? Tem um texto bastante conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Versículo 21 e 22. É um texto bastante conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Veja, nas palavras de Pedro, uma certa, não sei, talvez tentando parecer ser bom demais. Por que Pedro citaria 7? Naquele período, havia uma tradição nos rabinos que, se a pessoa pecasse contra mim, até 3 vezes eu deveria perdoar. Na 4ª vez, não perdoaria mais. Essa tradição era com base no livro de Amós. Depois você pode dar uma olhada. Então Pedro, aqui ele pergunta a Jesus, até quantas vezes, Senhor? Até 7? Ou seja, já dizendo ser mais do que a tradição daquela época, que só eram 3. Mas Jesus, ele complementa dizendo, Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Na verdade, nós podemos ver nessa resposta de Jesus que é algo simbólico. Por exemplo, você aqui já contou quantas vezes você pediu perdão a Deus? Quem aqui já contou? Será que a gente tem ideia de quantas vezes a gente ainda vai pedir perdão a Deus? Na verdade, Jesus, ele, nessa simbologia, ele diz, na verdade, não tem um limite. Nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Assim como Deus, ele nos perdoa quantas vezes forem necessárias. Se for um arrependimento sincero, se houver realmente aquele desejo de mudar, sem dúvida, Deus, ele nos perdoa. E assim como Deus age conosco, assim também nós devemos agir para com as pessoas. Então não há uma
uma quantidade, digamos assim. Ninguém vai ficar contando, oh, já lhe perdoei 10 vezes. Tu tem que ter cuidado, porque... então a gente precisa olhar muito para o que Deus tem feito, para como Deus fez, para que nós possamos, como filhos de Deus, estar imitando Ele nessas atitudes. E a terceira pergunta é: por que devemos perdoar? Voltando um pouco no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, no versículo 12, Mateus capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que há uma condição, há uma forma. Nós estamos pedindo que Deus nos perdoe, mas da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí uma reflexão para nós, como nós temos agido com as pessoas que têm pecado contra nós. E é interessante que no versículo 14, um pouco mais à frente, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Há uma condição para que o perdão de Deus haja em nossas vidas: as nossas atitudes. Por isso que lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo fala dessa nova vida cristã, dessas novas atitudes, é algo que nós precisamos estar todos os dias vigiando em como nós estamos vivendo esta nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Não precisa abrir, mas se você quiser, no Evangelho de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, Jesus ele conta a história de um rei que decidiu prestar conta com os seus servos. Diz o texto que um servo apareceu na presença deste rei e ele devia 10.000 talentos. Uma dívida muito grande. Para você ter uma ideia, 10.000 talentos naquela época correspondia a 200.000 dias de trabalho. Ou, se dividir em ano, 547 anos. Quer dizer, se nós olharmos para nós como seres humanos, uma dívida impagável. Mas diz o texto que aquele rei, aquele homem dizendo para o seu senhor que tivesse paciência, que ele iria pagar, aquele rei se encheu de compaixão e perdoou a dívida daquele servo. Continuando a história, diz que aquele servo saiu da presença do rei e encontrou alguém, um outro conservo, que devia para ele 100 denários. Que era o equivalente a 100 dias de trabalho, ou seja, 3 meses e 10 dias de trabalho. Ou seja, uma dívida pequena em relação ao que ele havia sido perdoado. Mas ele não agiu da mesma forma. Então, por conta daquela atitude, aquele rei chamou aquele servo primeiro e o chamou de mau. E por conta da atitude dele, ele foi preso e entregue aos torturadores. Trazendo para a nossa realidade hoje, é mais ou menos isso. Nós fomos perdoados por Deus por uma dívida que nós não teríamos como pagar. Uma dívida impagável. Mas Deus, em Cristo Jesus, Ele pagou o preço. Ele nos perdoou. Aí a pergunta é: como nós temos agido com as pessoas que, pelo que dá a entender pelo texto, por mais que uma pessoa erre contra nós, jamais essa ofensa se comparará à ofensa que nós tínhamos diante do nosso Deus e da qual nós fomos perdoados. É fácil perdoar? Não sei para você. Para mim não é. Não é fácil. É algo que nós precisamos estar trabalhando. Porque muitas vezes dizemos, não, perdoar é fácil. Mas depende muito o grau de ofensa que você tenha recebido. É algo que precisa
que precisamos estar trabalhando em nossas vidas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, ele falando à igreja lá em Roma das dificuldades, e eu trago para nós essa dificuldade que nós teremos em enfrentar o mundo para poder perdoar as pessoas que nos ofendem, assim como Deus tem nos perdoado. Ele diz, a partir do versículo 31, o que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que sequer poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, o qual intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas levadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar forças para agir, muitas vezes, contra a nossa vontade. O ato de perdoar é algo que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. É o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, quando ele diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todos os dias pegue a sua cruz e siga-me. Você já se perguntou, siga Jesus para onde? Para onde Jesus ia com aquela cruz? Ele ia para o Calvário, ele ia morrer. E a nossa cruz é para seguir a Jesus até o Calvário e morrer o nosso velho homem, a nossa velha criatura, para que o Espírito de Deus, que nos faz nova criatura em Jesus Cristo, possa agir. E dessa forma nós vamos agir com as pessoas, da forma como Deus tem agido contra nós. Porque só assim nós poderemos sonhar, nós poderemos contemplar o que Deus tem prometido para todos nós, para todos aqueles que se manterem fiéis à sua palavra. Interessante, eu lembrei de um texto, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo ele diz assim: vou contar a vocês um mistério, nem todos nós dormiremos, muitos de nós seremos transformados, num instante, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto, ele referindo-se a nós, ao nosso corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Para que, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se as Escrituras, que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele nos dá um conselho: por isso, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre constantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, o perdão é algo necessário que estejamos trabalhando em nossas vidas.
todos os dias, todos os momentos, determinadas situações. Todos nós temos dificuldades de relacionamentos, principalmente quando estamos juntos, muitas vezes. É mais difícil eu ter problemas com o Anderson, a gente convive até um pouco, menos do que deveríamos, né? Mas como igreja, como irmãos que estamos juntos, como famílias dentro da nossa casa, é algo que nós precisamos estar trabalhando, porque queiramos ou não, as pessoas olham para a forma como nós nos comportamos como cristãos, principalmente se na nossa família tem pessoas que não são cristãs. Às vezes a gente não percebe, mas quando a gente erra, a primeira coisa que eles dizem e é porque é crente, e é porque é cristão. Então, queiramos ou não, nós estamos sendo observados todos os dias, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, como nos comportamos, o que nós falamos, como nós fazemos. Dificilmente vem um elogio, mas quando nós erramos, as pessoas sabem que nós somos cristãos. É um cuidado que nós precisamos ter na nossa vida, de estarmos trabalhando todos os dias, né? E aqui, no caso, como ele fala, em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 4, quando ele diz que, na verdade ele diz para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que tem nos selado para o dia da redenção. E ele diz o que nós devemos trabalhar para que isso não faça mais parte da nossa vida. Toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. E isso muitas vezes, para alguns, é fácil, mas nem sempre é. A gente não conhece, digamos, o tipo de vida que as pessoas viviam antes de aceitarem a Cristo. Então, todos nós trazemos uma carga do mundo e cada um, às vezes, nos faz ter problemas para digerir tudo isso. Então, é um processo de aperfeiçoamento diário. Para isso, é necessário estarmos constantemente na presença de Deus. Algo interessante na igreja do primeiro século, e que às vezes é bom a gente ficar olhando para aquela igreja, e olhando para a igreja da qual hoje nós estamos fazendo parte, e da igreja individual que somos nós. Por exemplo, lá em Atos 2:42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vejam que esta palavra, perseverar, a gente imagina logo que não era fácil. Havia obstáculos, haviam dificuldades, mas eles não desistiam de estar aprendendo na palavra de Deus, se fortalecendo na palavra de Deus. Nós, como igreja, é algo que nós precisamos não abrir mão jamais de estarmos meditando na palavra de Deus, buscando aprender cada vez mais a vontade de Deus para as nossas vidas, para nos dar força para enfrentarmos essas situações. Muitas vezes, é fácil até a gente pedir perdão. Às vezes é mais difícil a gente perdoar. Dependendo do tipo de ofensa, muitas vezes ela traz barreiras, cria barreiras em nossas vidas, que muitas vezes são difíceis de ser trabalhadas. Como nós vamos vencer essa batalha? Na palavra de Deus. No exemplo de Deus em Cristo Jesus, do que Ele fez por nós, das promessas que Ele tem para nós. E é interessante que em Apocalipse ele fala de vitória, ao vencedor, né? Todas as vezes ele fala ao vencedor. Isso nos ensina que não é algo que vem de bandeja, é algo conquistado. É algo que nós precisamos, mesmo nas pancadas, não sair da presença de Deus. Não sair de ouvir, de ler, de procurar na palavra de Deus. Então, aquela igreja no primeiro século, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Como é importante, irmãos, este momento nosso como igreja. É aqui onde, digamos, nós compartilhamos as nossas lutas,
as nossas experiências, e a presença de um irmão na igreja, eu sempre digo, é algo que me inspira e que me ajuda na minha caminhada. Porque eu não sei como foi a semana do irmão. Essa semana no centro nós tivemos momentos difíceis na vida de alguns irmãos. Mas hoje eu me alegrei porque os irmãos estavam no culto. Isso mostra que as lutas foram grandes, mas graças a Deus não foram suficientes para tirá-los da presença de Deus. Então, é neste momento de comunhão. Então, algo que nós precisamos estar valorizando, a nossa comunhão como igreja, de estarmos perto. Somos famílias, vamos ter problemas às vezes, sim, e resolveremos na palavra, perdoando uns aos outros, em Cristo, assim como Deus tem nos perdoado. Mas é importante essa comunhão. No partir do pão, celebrando o que Jesus fez por nós, o que nós fizemos na ceia, e nas orações. Fundamental. Perseverando na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos estar da mesma forma, imitando os bons exemplos da igreja do primeiro século. E a gente vê, no decorrer do texto de Atos, como aquela igreja era abençoada, como aquela igreja ia crescendo, e Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos, por causa da fidelidade deles, da busca deles estarem sempre perseverando. E eu imagino essa palavra perseverança, se nós pensarmos um pouco daquela época, era complicado, perseguição, sem condições. Conta livros históricos que a igreja era perseguida, mas eles davam um jeito de se reunir em cavernas, escondido, com o propósito de compartilhar da palavra, compartilhar da comunhão, de confessar pecado e participar da ceia. Por quê? Trazendo à memória o que Cristo havia feito na vida deles, o que Cristo tinha feito por cada um deles e por cada um de nós. Nós possamos, como filhos de Deus, sermos imitadores, buscarmos aprender junto na palavra, em como perdoar, assim como Deus tem nos perdoado. Imaginar que por maior que seja a ofensa, algo que uma pessoa ou um irmão tenha feito conosco, não se compara ao perdão que nós recebemos de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas como diz a palavra, em Cristo Jesus nós vamos ser mais do que vamos vencer todas essas batalhas. Não por nós, mas porque Cristo está à nossa frente, é o nosso Senhor, tem nos dado o Espírito Santo para habitar em nós, para trabalhar em nossos corações, mas que nós precisamos perseverar. Não deixar que as dificuldades, que as circunstâncias nos afastem e atrapalhem essa nossa caminhada em Cristo. O Anderson me disse que eu podia passar aqui 1 hora. Né? Não, mas eu estou já concluindo. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei que lutas você tem passado para continuar firme na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz algo que interessante, ele começa dizendo assim: eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, a vida dele, ele já havia compreendido esse morrer para si mesmo e viver para Cristo, para fazer a vontade de Deus. E eu creio que nós, como cristãos, é algo que nós precisamos estar trabalhando em nossas vidas, todos os dias, para que as pessoas vejam em nós, nas nossas atitudes, a atitude de Cristo.
para que nós, quando nós abrimos a nossa boca para falar de Jesus, as pessoas vejam coerência naquilo que nós estamos buscando viver. Não estou falando de perfeição, mas em algo que nós estamos buscando viver todos os dias. Porque muitas vezes, muitas pessoas, elas não vão ler a Bíblia de início. Muitos não vão, elas vão olhar para a vida daquele que tem falado de Jesus para ela. O que Deus tem feito na vida daquela pessoa. Um breve fato da minha conversão. Hoje eu creio que Deus ele pode aquebrantar o coração de qualquer um, porque ele me alcançou. Para aqueles que não me conheciam antes de eu conhecer a Cristo, eu era um coração muito duro, arrogante, não gostava de crente, e eu li a Bíblia, mas eu li a Bíblia para discutir com crente que fosse falar de Deus para mim. E para minha tristeza, eu não sei quantas pessoas eu convenci de não seguirem mais a Cristo. Porque se a pessoa fosse falar de Cristo para mim, se ela não tivesse uma base muito boa, talvez eu confundisse a cabeça dela com as coisas que eu dizia. E Deus, ele trabalhou na minha vida. E Deus teve misericórdia de mim. E é tão interessante que Cristo me converteu ao Evangelho sem a palavra, mas pelo testemunho de uma pessoa. Uma pessoa muito próxima a mim, minha esposa. Ela foi primeiro para a igreja e eu não queria ir. Eu disse, não, eu não preciso. E ela foi para a igreja e, na verdade, ela não falava de Cristo para mim. Mas as atitudes dela me levaram a ter uma curiosidade de saber quem era esse Cristo que tinha mudado a vida dela. A nossa vida como casal no início, hoje eu digo, como nós conseguimos não nos matar nos primeiros 6 anos de casamento, eu acho que agora a gente vai até Jesus voltar ou a gente morrer. Porque nós brigávamos muito, era muito cabeça dura, um de cada lado. E Deus mudou a vida dela. E através do exemplo do que Deus estava fazendo na vida dela, foi que me levou a querer conhecer esse Deus que tinha mudado a vida da minha esposa. E graças a Deus, hoje nós estamos nesta caminhada, há quase 20 anos, trabalhando. Então eu que criticava crente, que não gostava de crente, hoje eu estou defendendo os crentes e falando da palavra de Deus. Mas isso, nesta caminhada, irmãos, o que eu quero dizer é que muitas coisas se levantarão para tentar nos tirar dos caminhos de Deus. Mas se nós perseverarmos na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações, Deus será vitorioso através das nossas vidas, da sua vida. Que o Senhor nos abençoe e que possamos trabalhar na vida da nossa família, perdoando sempre, quantas vezes foram necessárias, porque Cristo, Deus em Cristo Jesus já nos perdoou de todos os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.